Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Tainara Barzani e no vídeo de hoje vamos falar sobre a romantização do ensino superior. Você que está me assistindo provavelmente tem um ensino superior ou conhece alguém que tenha. E na sua cidade, provavelmente, em cada esquina aí deve ter alguma universidade daquelas mais conhecidas que oferecem cursos presenciais ou até mesmo à distância. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, ensino superior era inacessível para grande parte da população. Era mais difícil, muito mais caro. Então, a maioria das pessoas conseguiam, no máximo, concluir o ensino médio, porque muitas delas nem o ensino médio conseguiam concluir. E aí se tinha a ideia de que quem conseguia fazer uma faculdade, por ser algo inacessível que poucas pessoas conseguiam, tinha uma qualidade de vida melhor, porque conseguia empregos mais remunerados. Como a maioria das pessoas não tinha esse nível de escolaridade, eram muito poucas pessoas que tinham ensino superior, essas pessoas conseguiam empregos mais remunerados. Eu estou trazendo esse contexto histórico para a gente discutir e abordar alguns pontos. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais acessível as pessoas conseguirem concluir os seus estudos, concluir o ensino médio, fazerem uma faculdade. Está muito mais fácil as pessoas terem um ensino superior. Está muito mais acessível e muito mais fácil para grande parte da sociedade. Se hoje está muito mais fácil, mais acessível as pessoas concluírem os estudos, fazer uma graduação, uma pós-graduação, e tem muito mais pessoas formadas, por que o nosso país não se desenvolveu? Já que é o estudo um dos fatores responsáveis por fazer um país se desenvolver. E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que não seja verdade que o estudo contribui para as pessoas evoluírem, para as pessoas melhorarem, para um país melhorar. Não é esse o ponto. O ponto é, o nosso país hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso ao ensino superior? Sim. E por que ainda assim a gente não tem um país, não digo nem desenvolvido, mas o país a caminho de se desenvolver? Porque vamos combinar que o Brasil está muito longe. E aí a gente pode levantar vários problemas. Um deles é a oferta e demanda. Antigamente tinha menos pessoas formadas, naturalmente tinham mais empregos para essas pessoas que conseguiam empregos mais remunerados, né? Já que não tinha tantas pessoas formadas. Então, basicamente, aquelas pessoas que conseguiam fazer uma faculdade conseguiam ter uma remuneração melhor, uma remuneração maior e tinha mais opções de trabalho, porque tinham menos pessoas ali com aquele conhecimento, com aquelas habilidades. Certo, esse seria um primeiro ponto. Aí a gente pode levantar um outro ponto hoje em dia que é, tem muitas faculdades, tem muitas universidades, mas qual é o nível de qualidade desse ensino que está sendo oferecido? Porque tem muitas pessoas formadas com diplomas, mas será que esse conhecimento realmente é um conhecimento de qualidade? Será que essas pessoas têm o conhecimento ali, um conhecimento raso, superficial, para ter um diploma? Ou será que é um conhecimento qualificado? Aí a gente poderia ter essa discussão, essa questão. E aí é por isso que existem algumas redes que regulamentam isso, como o MEC, que ficam ali regulamentando a qualidade daquele ensino que está sendo ofertado. Mas ainda assim, tem muitas faculdades, universidades em funcionamento. Se elas estão em funcionamento, a gente parte da premissa que elas têm ali um mínimo de qualidade exigido pelo MEC. Senão elas não poderiam atuar. E ainda assim, né, temos muitas pessoas formadas com diploma, mas por que nosso país não se desenvolve? E aí eu quero entrar num terceiro problema, que eu acho que é um problema cultural. O Brasil não valoriza o estudo. E é uma questão muito triste de ser levantado. Hoje em dia, atualmente, isso está cada vez mais nítido. A gente tem diversas pessoas formadas com ensino superior, diploma, e que não conseguiram trabalhar nas suas áreas de formação por inúmeros motivos. Falta de emprego, emprego com baixa remuneração. E aí elas se viram na necessidade de trabalhar em um outro ofício, em uma outra profissão. E aí deixaram um pouco de lado ali aquele diploma, aquela formação. Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas mesmo,
têm diplomas em determinadas áreas, mas que trabalham em outras. Elas não fazem isso porque elas querem. É óbvio que a maioria delas gostariam de trabalhar ali na área que fizeram a faculdade, que fizeram um curso e queriam ser remuneradas por isso. Mas o maior problema é que muitas vezes ou não acha emprego ou quando acha o emprego é muito mal remunerado. E a gente precisa sobreviver, precisa pagar a conta, que inclusive está cada vez mais alta. Então se vê ali obrigada a ter que aceitar um outro trabalho, um outro tipo de serviço, de função, da qual não é a expertise, não é o que ela se preparou, estudou para fazer, mas é o que tem. E essa é a realidade da maior parte do nosso país. E falando sobre isso, eu até quero compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Eu tenho sim ensino superior, eu sou advogada, então eu fiz direito, fiz a prova da OAB, passei, ainda no período da faculdade, sou advogada. Quando eu fui procurar no mercado de trabalho algumas propostas, algumas possibilidades de trabalho, eu observei que a remuneração oferecida, para dizer a verdade, era uma vergonha. Não pagava ali nem os custos básicos que uma pessoa tem hoje em dia. Quem dirá ali todo o investimento, porque é feito um investimento quando você estuda, você faz o ensino superior, e principalmente quem é formado em direito vai saber disso, porque você precisa investir também depois na prova da OAB. A gente costuma falar dentro do termo ali jurídico, quando um advogado cobra muito mais barato que o outro, a gente fala que é a prostituição da profissão. A gente costuma dizer que é a prostituição da profissão quando o advogado cobra um valor muito mais baixo que o outro. Quando você tem cargos para advogados, não estou falando para estagiário, não, cargos para advogados, com valores de remuneração ali, valores de salário baixíssimos, para mim também é uma prostituição da profissão. E ninguém fala isso. Quando você faz um curso superior, independente de qual seja, você investe tempo e dinheiro. Você investe dinheiro. Então, o mínimo que você espera é ter um retorno depois por isso. E aí, quando você vai para o mercado de trabalho com essa formação, procurar um cargo dentro da sua área, você se depara com salários baixíssimos. Tem uma diferença, né? Porque principalmente na área da advocacia, tem escritório que quer contratar associado, né? Não quer contratar CLT. E aí também é um outro problema, porque cada pessoa vai saber falar sobre a sua área. Eu estou falando sobre a minha área que eu conheço. Associado é o seguinte, você não tem carteira assinada, já começa por aí. Então, você não tem direitos trabalhistas, não tem vínculo, nesse sentido, você não tem vínculo nenhum. Você é associado, você vai ganhar um valor fixo, geralmente é um valor fixo todo mês, seria de ajuda de custos, e aí você teria a possibilidade de ganhar mais dinheiro, levando mais clientes para aquele escritório que você está trabalhando. Então, conforme você trabalhar em algumas demandas, e principalmente clientes novos que você levar, porque as pessoas esquecem de falar isso. É você trabalhar, conseguir ganhar algumas causas? Sim, mas o escritório visa principalmente você trazer mais clientes. Então, conforme você vai trazendo mais clientes, você vai tendo a possibilidade ali de ter uma remuneração mais alta. Essa taxa de custo inicial, na questão de associado, muitas vezes não olha o básico, por exemplo, quanto que aquela pessoa vai gastar com deslocamento. Você tem que analisar que aquela pessoa vai ter um custo com isso. Vai custar o deslocamento, aí vai entrar na outra questão. Não é legal ver um advogado chegando de ônibus, ou não é legal ver um advogado chegando de Uber. Escritório que não se importa do advogado pegar ali de condição pública, ônibus, metrô. Já tem outros que se importam, então você tem que custear ali o deslocamento. E além disso, tem que custear, por exemplo, a alimentação mínimo para o básico dele. E aí o restante tem aquela questão de, ele vai trazer mais clientes e vai conseguir uma possibilidade de rentabilidade maior. Isso eu tô falando do associado. Aí tem os CLTs, né? Que aí já envolve todos os outros direitos, porque o associado tem esse problema, gente. Quando o associado ele sai de um escritório, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Muitas das vezes, os clientes que ele tem, que ele levou, que ele conquistou, tá com ação ali no outro escritório. Então, né, a ação não é dele, a ação muitas das vezes ali tá no outro escritório, ele não vai ter como levar totalmente com ele. Ele sai sem nenhum direito trabalhista, sem nada, com a mão na frente e outra atrás.
Então, essa ajuda de custo, que eles entendem que não é um salário, mas tem que ser uma ajuda de custo condizente com o que é exigido. E aí tem a questão do CLT, que tem os direitos trabalhistas e tem a remuneração, tem o salário. Mas até os escritórios que contratam por CLT, você vê salários baixíssimos, gente. E aí eles reclamam que jovens advogados não querem trabalhar ganhando muito pouco. E é claro, é um investimento altíssimo. Você fazer uma faculdade durante, os 5 anos lá, já é um investimento altíssimo isso por si só. Aí depois tem um investimento, eu tô falando do meu contexto, da minha experiência. Então, na faculdade de Direito, você tem o custo da faculdade ali, os 5 anos. Aí você tem ali. Eu não vou nem entrar na questão das roupas, tá, gente? Da roupa social aqui. Aí você tem o custo da prova da ordem, né? Que não é de graça. Não é de graça você fazer a prova da OAB. Muitas pessoas pagam cursinho para fazer a prova da OAB, porque, como é uma prova mais difícil, né? Conseguir ali passar, as pessoas falam: não, vou fazer um cursinho para fazer valer o dinheiro do valor que eu vou ter que pagar na prova. Porque para você fazer a prova é igual um vestibular, você tem que pagar ali a inscrição. Então, você ficar fazendo várias vezes e reprovando é um prejuízo financeiro. Então, tem algumas pessoas que preferem pagar um cursinho para ter maiores chances de serem aprovados. E eu, particularmente, eu só paguei da segunda fase, tá, gente? Da primeira fase, eu estudei por conta própria. Aí você tem todo esse custo, né? Você tem todo esse custo. Teve o custo da faculdade, aí no caso do direito, tem o custo ali da prova da ordem, da OAB. E aí, quando você passa na OAB, ai, que lindo, maravilhoso. Gente, tomara que não me cancele nesse vídeo. Mas vamos lá. Quando você passa na prova da OAB, ai, que felicidade, passei. O que você vai ganhar de presente da OAB vai ser mais um boleto. Sim, essa é a realidade. Quando você vai fazer a inscrição na OAB, eles vão te dar um boleto lá com diversas taxas, tem um custo lá, tem um valor lá. Então, para fazer a inscrição, tipo, só para você fazer a inscrição, aí eu passei. Não é assim, tem gente que acha que é assim, aí eu passei, fui aprovado, que lindo, maravilhoso, já sou advogado, já vou pegar. Tem gente que pensa assim, já vou pegar a minha carteira da ordem. Não é assim. Você vai fazer a sua inscrição na OAB. Aí, quando a sua inscrição sair e tudo mais, aí você vai pagar ali algumas taxas. Então, você vai ganhar de presente vários boletos para pagar algumas taxas ali. Aí, isso para conseguir estar inscrito, tá? E anuidade e tudo mais, tudo isso. Mas tem algumas taxas além da anuidade. Aí, hoje em dia, como os processos são digitais, os processos não são físicos, a gente precisa de um certificado que é a nossa assinatura. Então, quando a gente protocola qualquer coisa no processo, a gente precisa desse certificado para poder protocolar, porque é a forma da gente assinar, digamos assim. Esse certificado você também tem que pagar. Então, olha só, um monte de investimento. Eu tô falando da área que eu conheço, que é a minha área. Mas eu tenho certeza que na área da nutrição vai ter os seus investimentos, que na área da medicina vai ter outros, na área de pedagogia, toda a área, todo curso. Eu tenho consciência que a pessoa vai ter que investir ali, né, na área de atuação dela. E aí depois, quando ela se encontra com opções de trabalho que com remuneração baixíssimas, não vale a pena. E aí foi o que eu fiz, eu analisei, eu falei, não, vale mais a pena eu trabalhar por conta própria. Muitas vezes, em vez de você trabalhar ali feito um condenado, com a demanda altíssima, um número altíssimo de processos, para no final do mês ganhar R$2.000, mas aí tem aquela questão do risco, né? No escritório ali, entre aspas, é garantido ali, todo mês você tem, e de maneira autônoma você vai ter meses que você vai ter cliente, vai ter meses que você não vai ter. Eu tô trazendo a minha visão, tá, gente? A minha experiência. E eu tenho certeza que quem tá me ouvindo deve conhecer alguém, eu tenho alguma experiência para contar também das dificuldades que enfrentam depois que termina o ensino superior e vai procurar um mercado de trabalho dentro da sua área de conhecimento. E aí o que acontece? Hoje em dia os nossos jovens estão vendo que o ensino superior não é mais como era antigamente, uma saída para você ter uma remuneração melhor, mais alta, para você ter um trabalho melhor.
Eles veem alguns exemplos na internet de pessoas que não têm ensino superior, que não têm estudo e que estão enriquecendo, alguns até de maneira, eu não vou dizer nem ilícita, mas eu diria imoral, né? E aí estão enriquecendo e vê ali uma outra pessoa que eles conhecem, que tem um ensino superior, que está batalhando, ralando, e aí eles olham e falam assim, não vale a pena lá, ó. Se mata de estudar, se mata de trabalhar, para ter uma remuneração mais baixa do que o outro ali que está na internet, divulgando tigrinho, fazendo, né, algum tipo de conteúdo ali, até duvidoso, tem uma remuneração melhor. E esse é o ponto que eu quero trazer. Eu acho que nós somos sim responsáveis pelos nossos resultados. Os nossos atos vão resultar em algo. E aí a gente tem que avaliar ali se é o que a gente quer ou não. Esse vídeo não é um vídeo incentivando a você não estudar. Pelo contrário. Se eu puder te dar um conselho, é estude. Você tem condições para isso, estude. Mesmo com todos esses problemas que eu trouxe, questão de mercado de trabalho, de baixa remuneração, se você tem condições, faça sim uma universidade, porque você nunca vai se arrepender de ter estudado. O conhecimento que você adquirir, nunca mais ninguém te tira. Por isso que eu tô falando que, independente de qual área você escolha, você vai se beneficiar mais cedo ou mais tarde na sua vida. E você vai ter uma visão mais ampla das coisas. Então, o jeito que uma pessoa que não tem aquele conhecimento que você tem vai enxergar a mesma coisa que você vai ser diferente. O conhecimento, ele te permite você já de cara afastar algumas situações, algumas possibilidades. E isso serve para diversas áreas. Eu estou falando de uma maneira genérica, porque cada um vai saber aplicar dentro da sua área. Uma pessoa que entende de investimentos, de economia, quando vi uma outra pessoa falando bobagem, tentando induzir ali um erro do que seria certo ou não fazer para investir melhor, para economizar, e que na verdade é só uma falácia, aquela pessoa também vai saber que aquela narrativa ali não corresponde, que aquilo ali é mentira. Ela já ganha tempo. O fato de ela não se deixar ser enganado, ela já ganha tempo. Ela já sabe que aquele caminho, que não é aquele caminho, que aquele caminho ali é o errado. Então, quantas vezes na sua vida você perdeu tempo com coisas que não funcionam? E quando você tem um conhecimento, é isso que eu tô querendo dizer, quando você tem um conhecimento em qualquer área que seja, em algum momento você vai usar. Na questão da escola, do ensino fundamental ali, e do ensino médio, eu acho que tinham que ser feitas algumas mudanças, que iam influenciar até na vida adulta. Então, eu acho que não é que tinha algumas matérias que são desnecessárias, mas eu acho que tem outras que seriam mais necessárias. E aí sim, eu acho que algumas matérias tinham que ser ensinadas na escola, porque seriam mais utilizadas na vida daquele jovem quando ele fosse adulto, do que algumas outras, né, que são ensinadas. Então, por exemplo, deveriam ensinar sobre educação financeira. Gente, educação financeira, eu acho que ia fazer uma diferença enorme se os jovens soubessem como poupar o seu dinheiro, como gastar melhor, como investir. Eu acho que melhoraria com o tempo a economia do país. Poderia melhorar muito se os jovens saíssem das escolas com essa noção de educação financeira. Porque muitas vezes o exemplo que eles veem dentro de casa dos pais é outro exemplo. Um exemplo totalmente diferente de endividamento. Então, ia fazer muita diferença, eu acho, na vida dessas pessoas e com o tempo podia refletir até na economia do nosso país. Outra matéria que eu acho que é de extrema importância e tinha que ser ensinada também é vendas. E eu sei que muita gente vai falar, mas para que vendas? Mas, gente, muitos jovens têm dificuldade de vender. Enquanto uns têm tanta facilidade, outros têm dificuldade sim de vender um produto, um serviço, um conhecimento. Então, seria melhor se os jovens já começassem a aprender a dominar essas habilidades desde muito cedo. Porque a gente vive num mundo capitalista. Então, a todo momento, a todo instante, está acontecendo essa troca. Uns estão vendendo, outros estão comprando. Pode ser um produto, um serviço. A todo momento, tem pessoas vendendo e comprando, e outras interessadas em comprar. Então, seria muito importante o jovem, desde muito cedo,
dominar essa habilidade das vendas. Porque provavelmente ele 99,9% da vida dele lá na frente ele vai precisar vender alguma coisa. E seria muito mais fácil se ele já tivesse tido aquele conhecimento lá atrás. Então eu acho que tinha que sim ter matérias, né, voltado a dominar mais essa habilidade de vendas, de comunicação também, independente, gente, se vai ser um funcionário CLT, se vai ser um funcionário público, se vai ser um empreendedor, independente de qual seja a função daquele jovem na vida adulta, são habilidades mínimas e que ele vai precisar na vida dele, ele vai se deparar com situações que ele vai precisar utilizar. E tenha conhecimento ou não, ele vai precisar utilizar. E aquele que souber, que tiver aquela habilidade, aquele conhecimento, vai sair na frente. Mas, enfim, eu fugi muito do assunto, né, trazendo a questão da escola, porque a escola tem algumas matérias que eu acho que sim, que davam para ser modificadas, e para outras que teriam mais utilidades depois na vida adulta do que faculdade. Faculdade é uma coisa que você escolhe ali a área do seu interesse e tudo mais. Tem uma parte teórica, mas depois tem ali uns conhecimentos mais práticos. Então, voltando aqui para a questão da faculdade, o conhecimento que você adquiriu, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você vai usar. E mesmo que você não use, é algo que ninguém lhe tira, mas algum momento você vai se deparar, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas tentando aplicar golpes e fraudes por todo lado em diversas áreas. Então pode ter certeza que o conhecimento que você adquiriu vai ser muito útil em alguma situação. Mas voltando lá à pergunta inicial do vídeo. Se hoje em dia a gente tem tantas pessoas estudadas, com ensino superior esclarecidas, por que nosso país não se desenvolveu? Por que parece que é algo longe, distante, quase impossível de um dia acontecer? Se antes o problema era o estudo, era o conhecimento, hoje em dia a gente tem tantas pessoas formadas, com conhecimento, por que nosso país parece que está longe de se tornar um país desenvolvido? Aqui vai entrar uma questão da mentalidade cultural da nossa sociedade. E aí eu vou entrar numa questão de maneira superficial, porque eu não quero me aprofundar muito nesse tema, mas eu acho que vale a pena você refletir. Quem são os nossos representantes? Porque eles é que têm o poder e a capacidade de fazer muitas coisas aqui dentro, modificar muitas coisas. Então, enquanto a gente vê aí pessoas brigando e discutindo, né, A ou B, a gente não reflete sobre a importância que isso tem na nossa vida. E acaba escolhendo os mesmos representantes e esperando resultados diferentes. Não percebe a importância que tem na nossa vida em todas as esferas econômicas, de segurança, as escolhas que a gente faz para quem vai representar o nosso país. Então, se algo tá bom, eu quero manter. Não tem por que eu mudar, tá bom? Mas se algo tá ruim, precisa de mudança. Precisa de outros pensamentos, de pessoas novas. Eu acho que por aí já deu para você entender a reflexão que eu quero fazer. Será que o nosso país vai se desenvolver, vai melhorar, a gente escolhendo as mesmas pessoas que já estão no poder há não sei quantos anos, sei lá, desde 2000 não sei quanto? Será que vai melhorar? Você quer o Brasil de 2000 e não sei quanto? Ou você quer um país melhor, sabe? Então, eu nem vou me aprofundar muito nessa questão, acho que só vale uma reflexão mesmo. Se algo tá bom, a gente quer manter. Mas se algo tá ruim, a gente quer mudar. E também tem a questão do pensamento cultural do nosso país. Infelizmente, o jeitinho brasileiro é o jeito mais fácil, é o atalho, né? É você fazer algo e tirar vantagem sem ter tanto esforço, ter aquele mesmo resultado sem ter tanto esforço. O jeitinho brasileiro. E esse jeitinho, gente, esse pensamento cultural reflete muitas coisas. Reflete também no porquê tem tantas pessoas hoje em dia, denominadas influenciadores, que não influenciam nada de bom na internet, ganhando rios de dinheiro e acabando com vidas de centenas de pessoas, divulgando casas de apostas, incentivando pessoas para um caminho totalmente destrutivo. Isso é importante ser dito,
porque a gente tem que se conscientizar como sociedade. Quem a gente admira ou não? Não tem como eu admirar uma pessoa que tem condutas duvidosas, condutas não tão corretas, e eu querer ser correta, sabe? Não conversa. Então, basicamente, a gente tem que pensar as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente acompanha, as pessoas que a gente dá palco, porque se a gente quer que uma sociedade tenha cada vez mais pessoas conscientes, pessoas que não aplicam golpes, pessoas honestas, trabalhadoras, a gente tem que exaltar esse tipo de pessoa. A gente tem que deixar de dar atenção e dar palco para pessoas que você sabe que são golpistas, que são pessoas desonestas. E aí a gente pode entrar em diversos temas aqui, mas vocês sabem quem são as pessoas que têm uma influência, que usam a influência que tem, a fama que tem, de forma positiva e quando não usam de forma positiva. E se no seu entender tem uma pessoa que usa a fama de uma forma errada que não deveria, e você a acompanha, por que você a acompanha? Sabe? Isso também reflete depois no resultado do todo. A grande maior parte da sociedade vê aquele resultado de fora e pensa, aí, tá vendo? Compensa. Aí, ó, fulano tá lá, ganhando dinheiro, tendo fama. Mas e quem deu aquela fama? Se você não concorda com algo, se você acha aquilo errado, que você não faria, não dê palco para aquela pessoa. Porque amanhã ou depois, ela pode ganhar muito dinheiro, inclusive com a ajuda da sua visibilidade, e aí você vai se questionar, mas fulano tá fazendo coisa errada e olha, ó, tá ganhando dinheiro. Será que vale a pena? Primeiro de tudo, vai entrar em outras questões de princípio, de ética, que a pessoa vai ter a consciência dela depois, que ela vai ter que analisar se valeu a pena ou não. Mas você também tem que analisar, vale a pena dar atenção para certas pessoas? Porque onde está a atenção, onde está a visibilidade, muitas vezes é onde está o dinheiro. Então não dá sua atenção, não dá sua visibilidade para quem você acha que não merece o seu dinheiro, mesmo que você não esteja dando R$ 1, mas aquela pessoa pode conseguir fazer dinheiro com aquela visibilidade depois. Então a gente tem que começar a ter essa consciência de responsabilidade. Se você discorda desse jeitinho brasileiro que a gente tem, dessa cultura fácil, de que muitas vezes as pessoas que são valorizadas são pessoas que não têm uma boa postura, uma postura que você concorda ali. Então esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, ter responsabilidade. Quem a gente dá visibilidade, quem merece a nossa visibilidade. Porque é por isso que hoje a gente vê tantas pessoas que se denominam influenciadores, influenciando de forma totalmente negativa a vida de outras pessoas, porque é por isso que a gente vê hoje tantos jovens fazendo esse comparativo do que vale a pena e do que não vale. Analisando o fulano que estudou, que batalhou e que tem uma vida, né, difícil, simples, e vê o outro lá que foi por um caminho mais fácil, que foi às vezes gravar um conteúdo, né, não tão legal na internet, e aí começou a receber propostas de marcas, né, piores ainda. E aí tá ganhando rios de dinheiro. Mas você fala, nossa, mas aquele ali é honesto, trabalhador, olha, passando dificuldade. Enquanto o outro ali é uma pilantra, tá rico. Os jovens vão fazer esse comparativo. Pessoas honestas, de boa índole, é que tem que fazer essa análise. Porque as pessoas desonestas, para elas, tanto faz mesmo, elas não vão se importar. Mas as pessoas honestas têm que fazer essa análise. Porque isso vai refletir amanhã no resultado do país, no resultado da sociedade. Isso vai contribuir não só para a nossa vida como um todo, mas para as gerações que estão vindo e que vão analisar ali o que vale a pena ou não. E aquele que já tende a ir ali, né, para o mau caminho, vai ser um prato cheio para comparar, para refletir, para justificar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te feito refletir um pouco, né, sobre algumas coisas. O porquê o nosso país não valoriza a educação é uma discussão ainda muito ampla, que a gente teria que aprofundar em vários aspectos, mas eu acho que vale a pena a gente começar a pensar, primeiro começar pela gente.
refletir quem a gente segue, quem a gente acompanha, quem a gente dá visibilidade. Então, mesmo que a gente viva num país que não valoriza os estudos, que valoriza pessoas vazias, aí influenciadores que muitas vezes influenciam para o lado negativo, porque tem muito influenciador, muita gente boa, mas tem muita gente que influencia para o lado errado. Ainda assim, ainda que o nosso país não valorize o estudo, eu vou dizer para você, estude. Porque é a única forma de você também não ser manipulado e não ser enganado. Você só vai conseguir ter uma visão ampla, aberta, se você tiver mais conhecimento, se você for uma pessoa mais esclarecida, se você não for com a manada, se você tiver o pensamento crítico. Se você ficou até aqui no vídeo, muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta se você tem nível superior ou não, qual a sua área de formação, o que você pensa sobre o assunto, por que nosso país valoriza tão pouco, né, o conhecimento, o estudo, o que a gente, como sociedade, pode fazer para melhorar isso. Não esquece de curtir, se inscrever, até a próxima!